Olá, seja bem-vindo à Pastoral Universitária e hoje chegamos ao 10º mandamento do Decálogo. Vamos ver como que ele está enunciado na Bíblia. Êxodo, capítulo 20, versículo 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem seu jumento, nem nada do que lhe pertencer. Depois lá em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 21, trechinho muito parecido. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, não cobiçarás sua casa, nem seu campo, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem seu jumento, nem nada do que lhe pertence. Depois Mateus, capítulo 6, versículo 21, porque onde está o teu tesouro, lá está também o teu coração. Então lembre-se do que a gente falou no último mandamento. 9º e 10º mandamento pegam o decálogo e resumem ele do ponto de vista do coração, do ponto de vista da intenção, do ponto de vista do que está dentro de você, do que vai de dentro para fora. 10º mandamento, então, nesse sentido, complementa o 9º. Enquanto o 9º falava do desejo ao cônjuge do próximo, aqui a gente está falando do desejo aos bens do próximo. Em Mateus, fica muito claro isso. Onde está o seu tesouro, lá também está o teu coração. Então, se o seu tesouro é um monte de dinheiro, o seu coração está nesse monte de dinheiro. Agora, se o seu tesouro é a sua fé, se o seu tesouro é a sua família, se o seu tesouro são os seus amigos, são as pessoas a quem você faz bem, então, seu coração está aí. E é disso que o 10º mandamento vai falar para nós. O 10º mandamento vai contra a cobiça. E aí está muito linkado ao 7º mandamento, que é o não roubarás, não furtarás. E aí a gente começa a perceber que enquanto o 9º mandamento falava da concupiscência da carne, se vocês quiserem eu vou deixar um card aqui para vocês que vocês possam assistir o nosso vídeo sobre o 9º mandamento, enquanto lá falavam da concupiscência da carne, aqui a gente fala da concupiscência dos olhos. Ou seja, é você olhar e aquilo que entra pelos seus olhos te traz algo de negativo. Você usa aquilo que você vê para fazer mal a si mesmo. Então, por exemplo, o olho gordo. Quando você olha para aquilo que o outro tem, isso te traz raiva. Isso te traz um sentimento negativo. Ou você se sente diminuído, ou você sente que você precisa diminuir o outro. Porque, ora, por que o outro tem isso e eu não? Por que o outro é melhor do que eu e eu não? E quando você para olhar bem, o outro não é melhor que você. É você que, de um ponto de vista mundano, olha para ele e se coloca numa posição de inferioridade. Mas Deus não vê você como inferior. Deus vê vocês dois como igual. O mundo talvez não veja, mas Deus vê. Além disso, por exemplo, a pornografia. Você olha para aquilo, absorve aquilo e aquilo logicamente te faz mal. E aí está linkado um pouco também com a concupiscência da carne, com a questão da luxúria, mas é essa coisa de você olhar para algo e aquilo te trazer algo de ruim. O desejo mundano, carnal das coisas que você enxerga. É preciso tomar cuidado com isso, com esse desejo desmedido, com essa paixão pelos bens terrenos, pelas riquezas, por aquilo que você olha e quer ter e por algum motivo não tem. Porque quando a gente cai em cobiça, a gente está caindo em idolatria, a gente está idolatrando aquilo que não temos. Estamos idolatrando a riqueza do próximo, a riqueza mundana do próximo. E aí a gente vai contra os 3 primeiros mandamentos. Já falamos longamente lá sobre idolatria, principalmente no vídeo sobre o 1º mandamento. A gente vê também que esse 10º mandamento nos coloca contrários à inveja, tirar a inveja do coração. E a inveja o que é? É a tristeza diante do bem do próximo, ou a felicidade diante de um mal que acontece para o próximo. Santo Agostinho já nos dizia o seguinte: inveja é o pecado diabólico por excelência. É você desejar o mal, é você olhar e querer aquilo que você não tem. São Gregório Magno diz o seguinte: da inveja nascem o ódio, a maledicência, a calúnia, a alegria causada pela desgraça do próximo e o desprazer causado por sua prosperidade. É algo puramente ruim. E aí quando você olha bem para isso, o mal está sendo causado para você. Porque quando você vê a felicidade do outro e isso te enraivece, você fica enraivecido, você fica mal. O outro não, o outro segue a vida dele. Você vai se destruindo por causa dessa inveja, por causa dessa cobiça. Temos que ficar atentos à relação que a gente tem com as coisas do mundo, porque isso pode impedir com que a caridade floresça em nós. Pode matar o nosso amor.
E aí a gente vai para as bem-aventuranças, do Sermão da Montanha. Mateus capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus foi excelente nesse sentido. E quando ele fala pobres de espírito, ele não está falando um espírito pobre, mas ele está falando do agir como o pobre, no sentido de estar desapegado das coisas desse mundo. Porque a nossa riqueza, ela é espiritual, ela não é mundana. O que a gente tem aqui, tem a certeza que fica. Você não vai levar o que você tem de dinheiro aqui, de bens aqui, para o reino dos céus. Isso não entra, isso fica. Isso fica. E aí, lá na 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, a gente vê o seguinte: vós conheceis a bondade do nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo rico, se fez pobre por vós, a fim de vos enriquecer por sua pobreza. Jesus, Deus, o mais rico de todos os seres do universo, se fez o mais pobre. Veio e nasceu numa manjedoura, viveu numa condição de simplicidade, viveu numa situação humilde de ajuda ao próximo. Então o que te faz pensar que você deveria viver de forma diferente? E aqui eu não estou pregando para você ser pobre, para você abrir mão de tudo, não, mas é para você não ser apegado. Se você tem muito, então use esse muito para ajudar os outros. Não use esse muito para se condenar por causa das suas atitudes. Veja o que está escrito no Catecismo, número 2547. O Senhor se queixa dos ricos porque encontram na profusão dos seus bens o seu consolo. O orgulhoso procura o poder terreno, ao passo que o pobre em espírito busca o reino de Deus, o reino dos céus. O abandono nas mãos da providência do Pai do céu liberta da preocupação do amanhã. A confiança em Deus predispõe para a bem-aventurança dos pobres. Eles verão a Deus. Ou seja, o problema aqui não é a riqueza. O problema é a corrupção que essa riqueza causa no seu coração. Você passa a viver em torno disso e esquece dos próximos, esquece da humildade, esquece da caridade. Você se corrompe. Olhando para tudo isso que eu falei, a gente percebe que, encontrando a felicidade verdadeira, a gente se liberta desse tipo de apego. E a felicidade verdadeira está em Deus. E a gente volta lá no primeiro mandamento, onde a gente vê que amar a Deus sobre todas as coisas não é simplesmente orar, não é simplesmente ter uma vida de oração, mas é ter uma vida de caridade, é você olhar para as coisas boas da sua vida e nelas ver Deus. Porque aí você vive de fato uma vida feliz, você vê que o seu trabalho é uma graça de Deus, você vê que sua família é uma graça de Deus, você vê que coisas ruins que aconteceram na sua vida, embora possam ter sido trágicas, possam ter te magoado muito, te trouxeram até aqui. E aí você entende que não é viver em função do dinheiro, não é viver querendo derrubar o próximo, não é olhar pro próximo e falar assim, que droga que esse cara tem isso. Quisera eu ter isso, eu merecia ter isso, ele não. Não viva dessa forma. Viva na humildade, viva na caridade, busque alcançar aquilo que você pode e fique feliz pelas conquistas dos outros. Se chegaram para os outros e não para você, paciência, continue fazendo a sua parte e Deus vai te recompensar. Você vai ter o fruto do seu esforço de fé, talvez não aqui, mas lá na frente, quando você alcançar o reino dos céus, te garanto que isso chega para você. Então, deixa a inveja para lá, deixa a cobiça para lá, vamos focar em caridade, humildade, seguir uma vida regrada e de acordo com o que Deus espera de nós. Então é isso que eu tinha para trazer para vocês sobre o 10º mandamento. A gente ainda tem mais um vídeo dessa série. Se você não quer perder esse vídeo, se inscreve no canal, ative as notificações e se você gostou desse vídeo que você acabou de assistir, deixa um like, compartilhe com aqueles que você ama e a gente se vê na semana que vem no último vídeo da série sobre os 10 mandamentos. Até lá!